Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 4 de janeiro de 2021, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, terça amanhã, mais um dia com uma grade bem fraca. Amanhã, especialmente, também tá com uma grade muito fraca. Vou até aproveitar para trocar uma ideia com vocês sobre a Copinha, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no final do vídeo. Passando sobre ontem, rapidinho. Ontem poderia ter sido um dia muito bom pra gente, se não fosse o Real Madrid. Real Madrid conseguiu tropeçar pro Getafe. Eram mais de 9 anos, quase 10 anos sem perder pro Getafe, cerca de 16 jogos. Real Madrid acabou vacilando. O Militão foi sair jogando errado, né? Foi tentar driblar ali o atacante roubou a bola dele, fez o gol. Faz parte, senti muita falta do Vini Malvadeza ali, o Real Madrid, depois que levou o gol, foi bem no comecinho mesmo, acho que com uns 10 minutos. Real Madrid foi para frente, né, acuou o Getafe, mas não conseguiu furar o bloqueio. Faltou realmente ali a jogada individual que o Vinícius Júnior faz, conserta a zaga, acaba abrindo bastante o jogo para o Benzema marcar. E no Rodrigo, na minha opinião, está muito longe do Vinícius Júnior, o Hazard está morto. Faz parte, 1 a 0, o restante dos jogos aí a gente viu gols no Bet, gols no clássico inglês. Barcelona disse que Barcelona não perdia. E é isso, né? Vamos para amanhã então? Seguinte, esse é o jogo mais interessante, já vou começar com ele. O jogo mais interessante é amanhã, às 4h30, provavelmente, quem está vendo esse vídeo já no dia perdeu essa partida que é a mais interessante. Para quem está vendo já o vídeo no dia dos jogos, cara, quem tá vendo o vídeo na terça-feira, eu aconselho dar uma olhadinha só na análise da Copinha, tá? Mas vamos lá. É o seguinte, eu tenho o jogo do Shanghai em casa contra o Guangzhou. É a última rodada do campeonato chinês e é o jogo mais interessante. Por quê? Porque é um jogo que simplesmente vale a vaga direta na Liga dos Campeões da Ásia, tá bom? O segundo colocado, ele garante a vaga direta e o terceiro colocado vai para uma fase de qualificatória, né, como se fosse uma pré-Libertadores. O Shanghai tem que vencer ou vencer, jogando em casa, porque ele está 2 pontos atrás do Guangzhou, e o Guangzhou ele tem que pelo menos segurar um empate. Detalhe interessante aqui, que o Shanghai em 21 jogos fez 41 gols, é uma média de quase 2 gols por partida, e o Guangzhou em 21 jogos fez 47 gols, aí ele ultrapassa essa marca dos 2 gols, tá? As duas equipes não sofrem tantos gols assim, mas acredito que vai ser um jogo bem marcado pelo ataque. Eu já chego lá. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. Shanghai vem de 4 jogos de invencibilidade, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Já o Guangzhou vem de 3 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade, 5 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 8, em todos os 8, a gente teve jogos under, né, menos 3 gols, até porque o time que não está sofrendo gol, a tendência realmente é de terem poucos gols, a não ser que ele goleie. Vamos lá, sem enrolar muito para esta partida aqui. Cara, eu acredito muito que o Shanghai vai ganhar do Guangzhou, tá bom? Acredito muito. Só que o que atrapalha essa entrada pré-live é justamente o fato do Shanghai estar desesperado para vencer, ele tem essa obrigação de vencer, ele pode acabar se atrapalhando e o Guangzhou aproveitando e sair no contra-ataque. Por isso, é um jogo que mais do que o mercado de resultados, eu prefiro explorar o mercado de gols. Eu tenho aqui um Shanghai que está jogando em casa, ele precisa vencer, ele precisa se expor. E eu tenho um Guangzhou que não é um time de bobeira, é um time que faz muito gol, inclusive tem um ataque melhor que o Shanghai. E se o Shanghai der mole, o Guangzhou vai cravar, tá bom? Acredito também que possa ser um jogo para buscar gols durante a partida, principalmente depois sai o primeiro e principalmente no final da partida. Porque se eu tiver um Shanghai vencendo por um gol de diferença, o Guangzhou precisando apenas do empate, provavelmente o Guangzhou vai para cima do Shanghai, vai tentar buscar esse empate, vai ter que se abrir. Da mesma forma também que se eu tiver um jogo aqui empatado, o Shanghai vai ter que se expor muito e pode ser um jogo interessante ali, com contornos dramáticos no final da partida. A não ser que já esteja decidida e eu prefiro ficar de fora, mas pré-live eu cravaria aqui um mais de 1,5 gols. Na ousadia dá para explorar um ambas marcam também, porque eu tenho um jogo aqui de muito interesse, a equipe que está jogando em casa, tanto que ela está bem favorita para esse jogo, tá com uma odd de 1,73, o Guangzhou tá com uma odd de 5, até porque assim, né, o Guangzhou ele não precisa forçar a vitória, o empate para ele tá bom. Por isso esse jogo vai ficar quente mesmo depois que a gente vier o primeiro gol. Placar para mim, 2 a 1 pro time da casa. Para mim o Shanghai ganha o jogo, tá? Mas eu não entraria não. Pré-live poderia até entrar com empatezinho nula, mas é perigoso. Também às 4h30 eu tenho um jogo aqui
que ele não vale nada para nenhuma das duas equipes. Mas eu quero comentar porque, como a nossa grade está fraca, é um jogo que eu até tenho uma grande confiança. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês. Tem o jogo do Shandong, que é o brabo da China, que já é campeão já com algumas rodadas de antecedência. E eu tenho o Shanshung. Vamos olhar aqui a classificação. O Shandong em 21 jogos perdeu apenas um. Ganhou 15, empatou 5. Campanha de campeão. Fez 46 gols, sofreu 15. E eu tenho o Shanshung, que ele também aqui não almeja mais nada, porque a briga dele era para tentar buscar uma pré-Champions League aqui da Ásia, porém já está a 4 pontos do Shanghai, não tem como ele chegar mais. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Shandong ele vem de 5 vitórias seguidas contra o Shanshung e 10 jogos de vencibilidade, então tem um grande retrospecto contra o seu adversário. Shanshung dos últimos 8 jogos, em 6 ele teve menos que 3 gols. Shandong vem de 18 jogos de invencibilidade na competição. Uma grande campanha mesmo. Então, tropa, para essa partida é o seguinte. E já de cara eu vou adiantar para vocês que é uma partida perigosa, porque eu tenho duas equipes que não almejam mais nada, tá? Eu já tenho uma equipe campeã, outra equipe que não vai disputar nada. Porém, eu tendo as duas equipes desinteressadas, para mim o Shandong é muito favorito, porque o Shandong ele rodou elenco em vários jogos e ele não perdeu, como vocês viram, ele só tem uma derrota e essa derrota foi da primeira fase lá atrás. Inclusive, Shandong jogou contra o Shanghai, rodada passada, não almejando mais nada e ainda assim jogou pra caramba, conseguiu um empate contra o Shanghai que precisava vencer a partida. E jogando contra esse time fraco do Shanshung, ainda que ele poupe os seus jogadores, entre os dois poupando aqui, eu acredito muito que o Shandong não perde. Eu entraria com empate anula, até porque é uma equipe que está 18 jogos de invencibilidade. É o jogo para fechar ali com chave de ouro, o jogo para levantar a taça. Eu acredito que eles não vão querer, botar água no chupe, tá? Então, para mim não perde. Só que vou repetir para vocês novamente, é um jogo que as duas equipes não têm interesse. Então, se você entrar aqui com empate anula no Shandong e ele perder, não vai ser algo impossível, não vai ser uma zebra. Só que eu só estou me baseando nos jogos do Shandong, tá? Mesmo ele poupando elenco, mesmo ele não almejando mais nada, ele não tem perdido. Placar para mim, 2-0 para o Shandong, o brabo campeão. 5 horas da tarde, pela Copa da França, eu tenho o jogo do Lille, que vai visitar o Lens. É um jogo bom porque são duas equipes da primeira divisão. A gente ainda está numa fase que é anterior às oitavas, que é 16avos. Porque eu quero comentar esse jogo, porque a Copa da França foi boa para mim ontem. Eu consegui pegar a vitória do Mônaco. O Mônaco estava com uma odd de 1.6 ali e estava com bastante titular. O Voland, que é atacante titular, o Ben Yedder também. Teve um jogo também muito bom para gols ontem, foi do Amiens. Imagina só um jogo, primeiro tempo 0-0. Segundo tempo, o Amiens, que é da primeira divisão, abriu 3, fez 3-0 no segundo tempo e conseguiu levar um empate ainda no segundo tempo também. Fez 3 gols no segundo e sofreu 3 gols também de uma equipe bem mais fraca, de divisões inferiores. Enfim, como a gente está tendo bons jogos e jogos over nessa Copa da França, eu tenho 2 times aqui da primeira divisão, é um jogo também que eu gostaria de explorar gols, até porque são partidas únicas. Então, saindo um gol na partida, o jogo abre bastante, porque a outra equipe ela tem que se forçar, ela tem que se expor para pelo menos empatar, e aí nessas horas que a gente vê gols. O Lens é um time over, dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Já o Lille começou muito mal, o Lille que é o atual campeão francês, começou muito mal, agora tem se reencontrado, são 11 jogos de vencibilidade. Também um time over, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida aqui, cara, eu tô fora do mercado de resultados, toma cuidado porque alguns times eles acabam poupando. Vamos botar. O Lille está com a sua odd aqui bem alta. Pode ser que ele poupe também seus jogadores. O Lens eu acredito que vá com o time titular, até porque para esses times inferiores é bem importante eles conseguirem passar, né? Se classificar para as outras fases da Copa, até porque esse time não tem como ganhar o campeonato francês, times como o Lens. Então, o que resta para eles é a Copa mesmo. E o Lille pode fazer igual o Olympique de Marselha, que foi com o time titular ontem, amassou. E, de repente, aqui também, pelo fato de ele não ter mais como ganhar o campeonato francês, possa vir aqui com o time titular. De qualquer forma, é um jogo que eu quero explorar o mercado de gols. Mais de 1,5 gol aqui é o safe, tá? Porém, ambas marcam vem muito quente também. O que mata o ambas marcam aqui é saber se o Lille vai com o time titular ou não. Como essa odd está alta, eu acredito, ainda mais pelo fato de ele estar numa fase boa, tá com invencibilidade, eu acredito que ele não vai com o time titular.
deve ir com time misto. E o Lens, jogando em casa, ele vai se expor, né? Aproveitando que está contra um time misto. E a tendência da gente ter um jogo aberto aqui é muito grande, tá bom, tropa? Principalmente depois de sair o primeiro gol. Placar para mim desse jogo, pô, vou cravar favorito não, vou botar um empatezinho aqui. 1-1, 2-2, beleza? Pô, tem esse jogo aqui da Copa do Rei, do Ponferradina com o Espanhol, mas vou ficar de fora, que a Copa do Rei é a Copa mais safada que tem. Você vê, o time parece que não quer ganhar, ou só quer ganhar na prorrogação. Porra, tá maluco, tu vai ver jogo do Sevilha, pô, esse time assim, não ganha no tempo normal não, tá? E esse jogo aqui é um pouquinho equilibrado. Eu ficaria de fora ou então buscaria gols depois do primeiro, mas esse jogo aqui é o pior de todos eles. Vamos pra Copinha? Antes da Copinha, tem um jogo aqui, cara, que vale a pena ficar de olho, que é o do Giannina, que é um bom time na Grécia. Esse jogo é meio-dia e 15. Ele vai receber o Ionikos, que é um time que acabou de subir, não tá fazendo uma boa campanha. Se a gente olhar aqui, ele tá em 11º. Ele em 15 jogos fez 13 gols, sofreu 20. Se a gente olhar ele como visitante, 8 jogos, ganhou apenas 1, empatou 2, perdeu 5. Ele é um péssimo visitante. Ele vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e 3 jogos sem marcar gols. Sofreu gol nos últimos 11 jogos. Então, com essa odd aqui do Giannina, dá para entrar no empate anula, mas é um jogo muito, muito perigoso. Tá? A nossa grade tá bem ruinzinha, cara. Porra, amanhã tá foda. Mas vamos lá que vai dar certo. Indo agora para a nossa copinha. Então é o seguinte, antes de eu começar a falar, nem toda casa de aposta cobre a copinha. Por exemplo, a Betfair você não consegue ter aposta, não tem mercado, tá? A Bet365, que a maioria dos brasileiros usam, tem a copinha e é onde circula mais dinheiro. Tanto que por isso que eu vou comentar, porque como a maioria usa a Bet365, vocês vão encontrar lá bastante mercado. Então é o seguinte, primeira dica da copinha. Mercado de gols é melhor do que mercado de resultados, tá bom? Ainda mais que é jogo de molecada. Pô, isso aqui é uma vitrine muito grande, principalmente para esses times que tem pouca estrutura e pouca visibilidade. Por exemplo, um Mato Grossense, um Tanabe, um Aquidauanense. Pô, é o momento da galerinha brilhar, então todo mundo vai dar o máximo de si e como é molecada nova, ainda mais depois que sai um gol, a tendência de sair gols é muito grande. Então é melhor mercado de gols do que mercado de resultados, tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, a melhor forma de analisar é depois da primeira rodada. Por quê? Porque às vezes você vai muito empolgado, tipo assim, a Vila Nova e a Aquidauanense. Pô, que a Aquidauanense é time, não é? Com todo respeito a quem torce, com todo respeito a quem joga, mas é um time assim, desconhecido. Pô, se você perguntar para uma pessoa na rua, a pessoa nem vai saber que é um time. Mas eu tô falando de novo. Pô, é porque é ruim a gente falar alguma coisa que hoje em dia todo mundo interpreta de uma forma errada, como se você estivesse falando mal. Aí cria mó muvuca, sabe? Porra, cria um negócio nada a ver, pô. Só tô falando que a gente vai nessa de, não conheço. Tanabe, pô, nem sabia que era um time, vou entrar no Guarani. Pô, cuidado, porque tem molecada aqui que é boa, pô, que surpreende, entendeu? Por isso que tem alguns times que eles realmente, assim, são times bem fortes, times de primeira divisão da equipe principal, aí dá para buscar um back, tá? Mas o restante eu aconselho esperar a primeira rodada. Por quê? Porque depois da primeira rodada dá para você ver aqueles times que realmente são mais fracos, só vão cumprir tabela, e outros que tem grandes surpresas aí, tá? Às vezes, cara, não é nem que a molecada é ruim, mas é porque falta estrutura. Não tem como comparar a estrutura do Aquidauanense com o CT do São Paulo para molecada, entendeu? E outro detalhe também, mesmo as equipes sendo favoritas, a gente está na primeira rodada de jogo de moleque. Eu tenho que ficar lembrando o moleque, porque talvez você não tenha noção de como isso é importante para quem joga, tá? Em questão de vitrine, em questão até de subir para o time que ele está jogando, um jogador do Vasco, do Corinthians, entendeu? Então isso aí acaba causando nervosismo de estreia, de querer brilhar, de corresponder à pressão que é jogada em cima, e eles acabam se atrapalhando. Pô, copinha é legal de ver, mano, é legal de ver, eu gosto de ver, mas para apostar é complicado. Agora vamos lá, os jogos de amanhã que tem favoritismo, tá bom? Mas de novo, falar, mesmo tendo favoritismo, tem o fator estreia que pode atrapalhar um pouco. Vou passar grupo por grupo que é mais fácil. Desse grupo aqui, 1h15, Bahia contra Mato Grossense. Bahia favorito, tá? Bahia tem uma base boa, molecada boa. Segundo grupo aqui, tô fora. Terceiro grupo aqui, tô fora. Quarto grupo aqui, Flusão, favorito, tem a base boa. Mesmo o Jacuipense não sendo time de bobeira, lá na Bahia, pode dificultar o jogo. O time do Fluminense é forte. Normalmente tem uma base forte dos moleques de Xerém. Tô fora.
Desse grupo aqui, Corinthians contra o Resende. Corinthians é favorito. Desse grupo aqui, Fortaleza é favorito. Esse grupo aqui, tô fora. Esse grupo aqui, tô fora. Esse grupo aqui, os jogos que eu falei são de 3h15, tá? Agora vem jogo das 7h30 da noite. Internacional, atual campeão da Copinha, vai jogar contra o São Raimundo de Roraima, favorito. Desse grupo aqui, tô fora. Desse grupo aqui, tô fora. E tenho esse grupo aqui também, 3h15, jogo do CRB contra o Canaã, CRB favorito. Tá? Então essas são as equipes para mim que tem favoritismo para amanhã. Mas ainda digo para vocês que é mais tranquilo buscar o mercado de gols. Normalmente a gente tem bastante gols em jogos da Copinha. E tome cuidado, não se empolgue, não menospreze nenhum time. Espera, se possível, a primeira rodada, principalmente para esses jogos assim, ó, Avaí Santana, União Mogi Portuguesa, Joinville Camaçariense. Cuidado, tá bom? Cuidado que é muito jogo, cara, é muito time. Você pode acabar se perdendo, você vai tentar acompanhar um monte de jogo ao mesmo tempo, você não vai conseguir acompanhar. Então, é isso, beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos terça-feira. A gente não tem muito jogo, ainda aproveitei para falar um pouquinho da Copinha. Espero que a gente tenha mais sorte no bilhete. Só que, sendo bem sincero para vocês, mesmo não batendo esse nosso bilhete do dia 1º e do dia 2º, eu tenho ficado muito feliz com as análises, tá bom? Porque se a gente for pegar individualmente... Cara, a única análise que para mim não foi correta foi a do Tottenham com o Watford, que eu esperava o Watford jogando, que eu até botei no bilhete Google, né? Que eu esperava um Watford jogando em casa, estava ali perto da zona do rebaixamento, ele simplesmente não jogou, ficou na defesa o tempo inteiro e o Tottenham foi jogando sozinho. De restante, tem cravado quase tudo. Real não venceu, mas o favorito nem sempre vai vencer, isso faz parte do futebol também. Quem tem feito entrada simples está bem, tá bom? Agora o bilhete realmente, só que múltiplo é isso aí, você depender de muito jogo acaba sendo complicado. Mas é isso, se Deus quiser, a partir de hoje, nosso bilhete já vai dar uma melhorada para quem copia o bilhete do canal e espero ver vocês amanhã. Tamo junto, muita fé, pra cima!